E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que, convenhamos, afeta absolutamente todo mundo: o nosso sono. Olha só, a insônia moderna nem sempre é só aquela mente acelerada pelo estresse, sabe? Na verdade, o que rola nos bastidores muitas vezes é um desalinhamento profundo e super silencioso do relógio biológico interno do corpo. Então, bora consertar isso. Para entender tudo isso, o nosso guia prático de hoje vai cobrir um ciclo completo de 24 horas em 5 passos. 1. O relógio biológico. 2. Luz solar matinal e rotina. 3. Crononutrição. 4. Escapando da luz azul. E, por fim, 5. O quarto ideal. Vamos lá? Começando pela nossa fundação, seção 1, Entendendo o relógio biológico. Vamos dar uma olhada na ciência por trás de como o corpo humano marca o tempo e regula o próprio funcionamento. Bom, o que rege os nossos dias tem um nome bem específico: ritmo circadiano. Basicamente, é o nosso relógio biológico interno de 24 horas. Ele é coordenado por uma região minúscula do cérebro chamada núcleo supraquiasmático. E por incrível que pareça, isso funciona quase como um painel solar mesmo, recebendo sinais diretos de luz pela retina. E é a partir dessa luz que ele regula absolutamente toda a engrenagem: o metabolismo, a temperatura do corpo, a fome e toda aquela cascata de hormônios. E como isso flui na prática? Durante um ciclo saudável de 24 horas, a nossa biologia espera um roteiro bem certinho. Pela manhã, a gente precisa daquele pico de cortisol para despertar, para dar aquele tranco na disposição. Durante o dia, o metabolismo tem que estar super ativo para queimar energia. E aí, quando chega a noite, a melatonina precisa subir vertiginosamente para induzir o repouso profundo. É assim que o corpo espera que a banda toque. O que nos leva à nossa seção 2, luz solar matinal e rotina. E olha, esse é sem dúvida nenhuma o momento mais crítico de todos para reiniciar o sistema biológico. Tem um contraste fisiológico que é simplesmente impressionante aqui. De um lado, pisar lá fora e receber a luz do sol brilhante logo de manhã corta a produção de melatonina na hora e dá um verdadeiro salto no cortisol e na serotonina. Por outro lado, ficar preso em ambientes fechados com aquela luzinha fraca engana totalmente o nosso cérebro. O resultado? Isso atrasa o pico da melatonina à noite e é uma causa direta daquelas acordadas frustrantes no meio da madrugada. E para dar uma dimensão do peso científico disso, guardem esse número: 53. Uma meta-análise gigante publicada nas Sleep Medicine Reviews pegou nada menos que 53 estudos independentes. E a conclusão foi unânime: a terapia com luz é extremamente eficaz para tratar a insônia e os distúrbios do ritmo circadiano. Não é achismo, é ciência pura. Então, com base nisso, aqui vai uma rotina matinal super prática para ancorar esse relógio biológico logo cedo. Passo 1. Abram as cortinas imediatamente ao acordar. Nada de enrolar no escuro. Passo 2. Garantam de 20 a 30 minutos de exposição à luz solar natural. E passo 3. Tomem um café da manhã reforçado. Essas 3 atitudes mandam uma mensagem claríssima para o organismo: o dia começou, impulsionando o estado de alerta e o metabolismo diurno. E falando em metabolismo, chegamos perfeitamente à seção 3, o poder da crononutrição. Vamos focar agora em como o nosso corpo processa o combustível. Aí fica aquela grande dúvida, né? Como será que o horário das refeições afetam o nosso ciclo biológico? É uma pergunta excelente, que nos joga direto numa ciência vital e super emergente: a crononutrição. Mas afinal, o que é isso? A crononutrição é o estudo de como o horário exato das nossas refeições influencia o metabolismo, o equilíbrio hormonal e até o nosso gasto de energia. Ou seja, o conceito prova que não é só sobre o que a gente come, mas quando a gente come. E isso dita como o corpo vai reagir, afetando em cheio a nossa saúde metabólica e jogando um papel gigantesco na nossa longevidade. Para entender isso de um jeito fascinante, pensem na seguinte metáfora. A gente tem um relógio mestre lá no cérebro que é sincronizado pela luz do sol, certo? Mas nós também temos relógios periféricos em órgãos vitais como o fígado e o intestino. E adivinhem, eles são sincronizados pela hora em que a gente come. Esses relógios exigem uma sintonia muito estrita. Se não estiverem conversando entre si, o corpo simplesmente entra num verdadeiro caos metabólico. E a falta dessa sincronia causa um impacto brutal, olha só. Durante o dia, a nossa sensibilidade à insulina atinge o pico de eficiência e a digestão é plena. Agora, comer tarde da noite desregula a digestão, joga o metabolismo para um ritmo super lento, aumenta drasticamente o armazenamento de gordura e, para completar, ainda atrasa consideravelmente o sono. O que nos leva para a fase do anoitecer. Seção 4. Escapando da luz azul.
Chegou a hora de enfrentar o grande inimigo moderno da arquitetura do nosso descanso. Existe um mecanismo quase oculto aí sabotando ativamente o nosso repouso. As telas e aquela luz azul que elas emitem enganam o cérebro, fazendo ele pensar que ainda é dia claro. Isso liga todo o sistema de alerta, bloqueia a produção de melatonina e, pior ainda, paralisa processos vitais de limpeza celular como a autofagia. É um estrago silencioso. E para comprovar a gravidade da situação, tem um estudo experimental bem contundente que demonstrou o seguinte: a exposição noturna à luz azul manteve a supressão de melatonina por muito mais tempo do que a luz vermelha. A pesquisa revelou que a luz azul, por ter aquele comprimento de onda curtinho, inflige um dano específico e muito mais prolongado ao ritmo circadiano se a gente comparar com outros espectros. É literalmente uma agressão direta ao nosso relógio mestre. Mas e aí? Quais são os hábitos comuns que causam toda essa disrupção? O uso do celular na cama por 30 a 60 minutos, deixar a TV ligada até capotar, usar aquelas luzes brancas super intensas no banheiro e sentir aquele estado de alerta bizarro, mesmo com o corpo cansado. A consequência primária disso é muito simples. O corpo pode estar caindo aos pedaços de exaustão, mas se o cérebro continuar recebendo sinais de luz brilhante, ele simplesmente não vai permitir que o repouso aconteça. E assim, a noite profunda chega. Seção 5. O quarto ideal para repouso. Nosso objetivo final agora é aperfeiçoar completamente a higiene do nosso ambiente. A ciência aponta 3 ações muito simples e totalmente vitais para otimizar fisicamente o quarto. A primeira é mantê-lo completamente escuro, bloqueando qualquer frestinha de luz. A segunda é garantir um silêncio absoluto. E a terceira é manter uma temperatura confortável, mas puxando para o fresco. Sabe por quê? Porque a queda na temperatura corporal é um gatilho biológico essencial para induzir aquele sono profundo. Toda essa nossa análise culmina numa mudança de comportamento inegociável. O organismo literalmente clama por um período de transição entre aquele estado de vigília intensa e o repouso noturno. Desligar as telas brilhantes e as luzes brancas pelo menos 1 hora antes de dormir é exatamente o que permite a elevação natural e fluida da melatonina. É isso que garante que o reparo celular da madrugada ocorra de forma adequada. Para fechar o nosso guia prático de hoje, fica essa reflexão aqui. Será que a conveniência das nossas vidas modernas, super iluminadas e ativas até tarde da noite, vale mesmo o imenso custo oculto cobrado sobre a nossa saúde e o nosso metabolismo a longo prazo? Sincronizar o dia a dia com a nossa biologia não é só uma questão de dormir melhorzinho, é a base fundamental de como o corpo inteiro sobrevive e prospera. É um excelente questionamento para a gente pensar sobre os nossos hábitos a partir desta mesma noite. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a próxima.